Muito bem, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, vamos agora analisar princípios fundamentais. Princípios fundamentais vai do artigo 1º ao artigo 4º, ok? Antes de analisarmos detalhadamente os princípios fundamentais, vou chamar a atenção para um tópico essencial, para uma, não é nem tópico, para uma observação essencial sobre os direitos fundamentais. Ou, desculpa, sobre os princípios fundamentais. Vamos lá? Olha só, princípios fundamentais. Você vai pegar a sua Constituição, você vai pegar o seu material e vai perceber que do artigo 1º até o artigo 4º é que estão localizados os princípios fundamentais. Então, 1º, 2º, 3º e 4º. E muito cuidado! Os princípios fundamentais, conforme veremos, ele vai se subdividir em fundamentos, em objetivos fundamentais e em princípios de relações internacionais. Então, fundamentos, por exemplo, soberania e cidadania. Objetivo fundamental, por exemplo, erradicar a pobreza, promover o bem de todos. Princípio de relação internacional, por exemplo, combate ao racismo, isso, defesa da paz. O que eu chamo a atenção? Que às vezes o examinador pergunta a você, promover o bem de todos é um objetivo fundamental? Você decorou, você guardou na memória que erradicar a pobreza, por exemplo, é um objetivo fundamental. Ok? Ele pergunta a você, defesa da paz é um objetivo fundamental? Você vai dizer, não, isso é um princípio de relação internacional. Ele vai perguntar a você, soberania é um objetivo fundamental? Você vai dizer, não, isso é um fundamento. Ou seja, nós temos os fundamentos, nós temos os princípios de relações internacionais, vamos ver tudo isso. E nós temos os objetivos fundamentais, cada um com o seu artigo e com as suas relações. Só que o que ele faz, o examinador? Ele diz, são princípios fundamentais, ou então ele coloca, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, é um princípio fundamental? Você muitas vezes botou na cabeça que erradicar a pobreza é um objetivo fundamental. Quando ele diz que é um princípio fundamental, às vezes a pessoa diz, não, é um objetivo fundamental. Você está certo em parte. Realmente é um objetivo fundamental. Mas eu pergunto, o objetivo fundamental está onde? Está no 3º artigo. E o 3º artigo está onde? Dentro dos princípios fundamentais. Então, se ele perguntar, se ele afirmar que erradicar a pobreza é um princípio fundamental, isso é verdade? É. Dentre os princípios fundamentais, qual princípio fundamental é erradicar a pobreza? Objetivo fundamental. Ok? Muito cuidado. Ou seja, é mais ou menos isso. Eu tenho os princípios fundamentais que se subdividem em fundamentos, que está no artigo 1º, conforme veremos, objetivos fundamentais, que está no artigo 3º, e princípios de relações internacionais. Percebeu? Então, se ele perguntar, erradicar a pobreza está aqui, veremos. Erradicar a pobreza é um objetivo fundamental? É, correto, perfeito. Erradicar a pobreza é um princípio fundamental? É, porque erradicar a pobreza é um dos objetivos, que por sua vez é um dos princípios fundamentais. Se ele falar defesa da paz é um objetivo fundamental, você vai dizer não, é um princípio de relação internacional. Mas defesa da paz é um princípio fundamental? É. Por quê? Porque todos os fundamentos, todos os objetivos fundamentais e todos os princípios de relações internacionais são, antes de tudo, princípios fundamentais. Ok, meus amigos e minhas amigas? Bem, feita essa observação geral e essencial para a prova, vamos agora analisar todos os princípios fundamentais. O artigo 1º da nossa Constituição diz, a República Federativa do Brasil formada pela União, cadê a União? União, vou até chamar a atenção aqui, União, indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Primeiro, já falamos quando estudamos o conceito de Estado, o conceito de Constituição,
Que a Constituição, ela nada mais é do que um resumo de todo o Estado, ou seja, é um estatuto de como deve funcionar o Estado. E se é um estatuto de como deve funcionar o Estado, a primeira coisa que ele tem que dizer é qual Estado que eu estou criando. Eu estou criando um Estado chamado República Federativa do Brasil, ou seja, Brasil, que é formado pela junção, união, percebam o minúsculo. Lá na organização do Estado, vocês estudarão lá no artigo 18 que o Brasil é formado pela união com o maiúsculo, Estados, municípios e DF, na sua organização. Lá a União é uma pessoa jurídica distinta dos Estados. Lá a União não é a República Federativa do Brasil. A União é uma parte integrante da República. Aqui a palavra União está se relacionando apenas ao seu contexto gramatical para dizer, olha, estou juntando de forma indissolúvel os estados, que atualmente são 27 unidades da federação, todos os municípios e também o DF para formar territorialmente a República Federativa do Brasil. Ok, meus amigos? Então, a República Federativa do Brasil formada pela reunião indissolúvel dos estados, municípios e DF, constitui-se em Estado democrático de direitos e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Qual é a ideia dos fundamentos da República Federativa do Brasil? A ideia dos fundamentos é dar a esse Estado que eu estou criando aqui uma base, exatamente. Qual o sentido dessa base? Não há Estado sem soberania. Imagina o Estado não sendo soberano. Não faz sentido. Não há Estado sem cidadania, já vimos isso. Por quê? Porque o cidadão, o ser humano, é exatamente o elemento humano essencial para a existência do Estado. Sem o ser humano, você não fala em Estado. Óbvio, porque o Estado é feito para ele. E sem o ser humano com dignidade, óbvio que não há Estado. Ou seja, dignidade e cidadania, como nós já vimos, como nós veremos aqui, é algo que se relaciona estritamente. Ou seja, cidadão é o quê? Quando ele diz cidadania, ele está falando de quê? Está falando daquele sujeito que pode exigir direitos contra o Estado. Então, cidadão é o quê? Cidadania é o quê? É aquilo relacionado a alguém que tem o direito de exigir direitos contra o Estado. E, claro, se manifesta de uma forma intensa com a dignidade. Então, sem essa base, soberania do Estado, cidadania das pessoas, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, aqui é para deixar bem claro que o Estado brasileiro é capitalista, ok? E o pluralismo político, esse Estado não se sustenta. Ou seja, essa é a base de sustentação inicial para o Estado. Muito bem. Ao lado disso aí, vamos então adiante. Então vamos lá. Resumo rápido. Cidadania é um princípio fundamental, certo ou errado? Se você falou errado, você esqueceu das nossas observações anteriores. Mas, Hélio, como é que é certo? Soberania não é um fundamento? Sim. Mas os fundamentos não são princípios fundamentais? Pega a sua Constituição. A sua Constituição está lá, princípios fundamentais. Fundamentos, objetivos, princípio de relação internacional. Então vamos lá. Cidadania é um fundamento? É. Dignidade da pessoa humana é um fundamento? É. Pluralismo político é um princípio fundamental? É. Por quê? Porque todos os princípios todos os fundamentos são eles princípios fundamentais. Ok? Lembra lá da nossa chavezinha? Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vamos aqui abordar esse tema. Todo poder emana do povo. Nós sabemos que vivemos numa democracia. A democracia é pautada exatamente no essencial motivo da existência da dignidade. Onde não há democracia, normalmente a dignidade é deixada um pouco de lado. Então vamos lá? Então o que é que nós temos aqui? Todo poder emana do povo. O poder emana do povo diretamente ou indiretamente. Indiretamente, por meio de seus representantes eleitos e diretamente nos termos da Constituição. Muito bem. Então aqui nós temos, isso diz respeito ao que? A soberania popular.
O que é isso, professor Zélio? Simples. O Estado, sob um aspecto externo, ele é soberano diante dos outros Estados. Sob um aspecto interno, não é isso? Ele é conduzido de acordo com a vontade do cidadão. Por quê? Porque o Estado é feito para o cidadão. Então, tudo emana do povo. Olha o que diz. Todo poder emana do povo. Então, quem é o soberano internamente? Quem é o soberano para dizer o que é que vai acontecer no Estado? É o povo. Então, o povo tem soberania. Daí isso é chamado de soberania popular. Essa soberania popular pode ser manifestada de forma indireta, que se dá exatamente pelos representantes legais. Representantes, não é isso? Ou diretamente. Diretamente como? Pelo plebiscito, pelo referendo e pela iniciativa popular. Vamos dar rápidas referências sobre isso. Nesse momento, não vai ser necessário você conhecer a fundo plebiscito, referendo, iniciativa popular. Você só precisa saber que esses são os modos de participação direta do povo. Ou seja, é um dos modos de exercício da soberania popular. Mas você precisa ter uma ideia, exatamente para você contextualizar o seu raciocínio e o seu estudo. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. O que é o plebiscito e referendo? Eles são muito próximos. São consultas populares, ou seja, são consultas feitas ao povo para o que o povo decida. O plebiscito é uma participação direta mais efetiva. O referendo é uma participação menos efetiva que o plebiscito. E explico com exemplos. Com conceitos você nunca vai ter a diferença entre os dois. Então, com conceitos. Aliás, com exemplo. Se, por exemplo, alguém chega para você e diz: o que é que você deseja comer hoje à noite? Você pensa dentro de todas as possibilidades do que você gostaria de comer hoje, você olha e diz: eu quero uma feijoada. Ponto. Aí a pessoa atende o seu pedido. Isso foi o típico plebiscito. Aí a pessoa faz a feijoada. É típico plebiscito por quê? Porque você escolheu diretamente, sem interferência de ninguém, o que você queria e falou para a pessoa: faça a feijoada. A pessoa apenas colocou os ingredientes, produziu a feijoada e depois lhe entregou. Exemplo 2. A pessoa chega para você e diz: vou fazer feijoada hoje. Concorda ou discorda? Ratifica ou não ratifica? Confirma ou não confirma? Referenda ou não referenda? Se você disser ok, você acabou de referendar, então foi um referendo. Ou seja, de quem foi a vontade inicial no primeiro exemplo? Sua. Inicial e final. De quem foi a vontade inicial no segundo exemplo? Da outra pessoa que disse a você: vou fazer feijoada, concorda? Isso no campo do direito é mais ou menos o seguinte: povo, vocês querem qual forma de governo para esse país? E o povo escolher a que bem entender. Isso é um plebiscito. Mas ao contrário, se chegar e disser: povo, olha, eu já aprovei uma lei, isso, em que a forma de governo será, por exemplo, monarquia. Concorda ou discorda? Isso é referendo. Em que alguém já teve uma vontade prévia e você vai apenas confirmar, referendar, ratificar. Ou seja, o referendo é uma manifestação posterior do povo. No plebiscito, o povo se manifesta antes para a lei ser feita depois. Ok? Já a iniciativa popular é uma forma de participação direta do povo apenas para apresentar projeto de lei. Como assim, professor Sérgio? Você já deve ter ouvido falar em projeto de lei de iniciativa popular. O que é? É quando o povo apresenta um projeto de lei ao Congresso Nacional ou à Assembleia Legislativa do Estado, conforme o caso, ou até à Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal aí no âmbito municipal.
Ou seja, é o povo apresentando projeto de lei. Quais são os requisitos para apresentação do projeto de lei? Isso vai depender de cada estado, para as leis estaduais, de cada município para as leis municipais. Mas para a esfera federal já tem uma regra, é o quê? Tem que ter a representação de pelo menos, em pelo menos 5 estados, ou seja, as pessoas reunidas em 5 estados se manifestando, dizendo que quer aquela lei, representado por nada menos que, assim, o eleitorado nacional tem que estar representado por pelo menos 1% do eleitorado nacional em 5 estados, e cada estado desses é representado por nada menos que 0,3% dos eleitores daquele estado. Então, os requisitos para a iniciativa popular é 1% do eleitorado nacional, representado em pelo menos 5 estados. Claro, quando se lê 5 estados, lê-se 5 estados ou 4 estados de UDF. E em cada estado, 0,3% do eleitorado local. Junto todos esses requisitos, aí eu posso apresentar um projeto de lei. Ou seja, dentro da realidade brasileira, de algo em torno de 120 milhões de eleitores, 1% do eleitorado nacional vai dar algo em torno de 1.200.000 eleitores. Então, um projeto de lei, para ser apresentado pelo povo, pode? Pode, desde que é apresentado por pelo menos 1.200.000 eleitores. Professor Zé, nós temos algum exemplo de lei que nasceu desse modo, com a iniciativa popular funcionando? Tivemos a famosa lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa nada mais foi do que uma lei de iniciativa popular para exatamente frear excesso de políticos picaretas que, lesionando o patrimônio da coletividade, mesmo assim continuavam na política. Ok, meus amigos? Essa é a ideia da participação direta e indireta do povo nas decisões políticas fundamentais do Estado. Ok? Continuemos. Formas de governo. Vamos lá. Quais são as formas de governo? As formas de governo. Primeiro, algumas considerações gerais. Quais são as formas de governo? Primeiro, o que é forma de governo? Zé, me explica o que é forma de governo. O Brasil é uma república federativa do Brasil, não é isso? República é forma de governo e federativo vem de federação, vem de Estado Federal, são o quê? São sistemas de governo, regimes de governo, conforme nós veremos daqui a pouco. Então vamos ficar com a palavrinha república. República Federativa do Brasil. República. Bem, forma de governo tem 3, mas nos interessa uma. As 2 mais importantes que caem em prova, que são o quê? Monarquia e república. Qual a ideia da monarquia? A monarquia traz em si a ideia de poder hereditário e de poder vitalício. Todo mundo aqui tem noção do que seja a monarquia. Pega, por exemplo, a coroa britânica. Os monarcas britânicos e seus sucessores descendentes, eles são eleitos? Não. Eles são temporários? Não. Eles são vitalícios e hereditários. Vejam, a luta da Revolução Francesa, dentre outras, era acabar com aquele Estado monárquico que reinava na época, que era absolutista, aquele Estado que tudo podia e tudo fazia e ninguém podia questionar. Hoje ainda remanescem alguns estados monárquicos, mas com características muito específicas em que são freados pela Constituição do Estado. Mas a ideia de Estado democrático está mais atrelada à forma de governo republicano. Porque o governo republicano, a forma de governo republicano traz em si 2 características essenciais: a temporariedade e a eletividade. Governo de um Estado. Estado em que os seus governantes são vitalícios, não é monarquia, mesmo que eles digam que seja. Estado que os seus governos não são eletivos, ao contrário, são hereditários, não é um Estado democrático. Vou dar um exemplo aqui. O Estado de Cuba. Dizem por aí que Cuba é república. Mas vejam só, um cidadão ficou no poder em Cuba desde 1959. Só vindo posteriormente e recentemente ser sucedido pelo seu irmão, sem eleição direta, sem nada. Então onde é que está a
Temporariedade. Onde é que está a eletividade? Não está. Logo, isto é uma monarquia. Quer você goste ou não goste, Cuba é um estado monárquico porque o poder lá, desde 1959, nunca foi eletivo e nunca foi temporário. Foi vitalício nas mãos do senhor Fidel Castro e foi hereditário quando ele, Fidel Castro, transpôs o poder que tinha em suas mãos para o seu irmão, o Raul Castro. Correto? Então é vitalício e hereditário, logo não é república, usurpar a ideia republicana. Então, monarquia vitalícia e hereditária. República, res publicum, ou seja, coisa do povo. Por isso a ideia da eletividade e da temporariedade tem que estar presente. Porque se eu sou de um país que adota a república como forma de governo, república, como nós já dissemos, vem do latim res, que significa coisa, publicum, que significa do povo. Ou seja, quem administra o Estado não administra o Estado em nome próprio, administra o Estado em nome do povo. Por quê? Porque você é agente do povo, você é agente público, você está lá para defender não o seu interesse privado, não o seu interesse particular, mas o interesse de toda a coletividade. Então, quando você passar no concurso, nunca esqueça que você no serviço público não está lá para a sua defesa pessoal, não do seu interesse pessoal, mas para o interesse de toda a coletividade. Vejam, então as principais características da República são eletividade e temporariedade do poder, ok? A monarquia é o governo de um só, portanto, ou seja, a pessoa, a personificação daquele mandante, não é isso? Ao passo que a república é o governo de todo o povo. Por isso tem que ser público, tudo que se decide na administração pública, por isso que tem que ter isonomia. Agora vejam, a república não basta ter a eletividade, não basta ter a temporariedade. Por que acontece em muitas pseudo-repúblicas? Acontece o seguinte, eles dizem, vamos fazer eleição. Eles dizem, vamos fazer eleição para que o mandante venha a ter um mandato de apenas 4 ou 5 anos. Só que eles manipulam de tal modo outros elementos que eles acabam permanecendo no poder eternamente, burlando a ideia republicana. Que outros elementos são esses que agregam-se à ideia republicana? Vou mostrar a vocês. Vejam. Eu tenho o poder eletivo, eu tenho o poder temporário. Mas será que, características complementares da República, que a legitimação do poder pelo povo, ou seja, será que aquele eleito realmente é legítimo? Porque muitas vezes acontece o quê? Eles montam uma teia eleitoral tão fechada que muitas vezes você, na realidade, não tem liberdade de escolha. Por exemplo, Cuba tem partido único, lá não pode ter vários partidos. Então onde é que está a eletividade? Onde é que está a liberdade de escolha? Obviamente, estão burlando a ideia republicana. Se um lugar só tem um partido, é porque eu não tenho liberdade. O Brasil, qual é um dos seus fundamentos que vimos lá no artigo 1º? Pluralismo político. Não há liberdade de escolha se eu não tenho pluralismo político. Porque a unicidade partidária é uma ideia só. E uma ideia só não vive numa democracia. Porque se eu sou obrigado a me submeter a uma única ideia, isso não é democrático. Periodicidade das eleições. Estrutura jurídico-política decorrente de instituições verdadeiramente livres. Sim, um Estado sem Ministério Público livre não é Estado. Um Estado sem associações livres não é Estado. Um Estado sem sindicatos livres não é Estado. O Brasil anterior ao movimento dos militares, não é isso? Antes do golpe militar, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma liberdade plena. Depois do golpe militar, nós tínhamos uma pseudo-liberdade, só que essa liberdade não tinha instituições verdadeiramente livres, como, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público tinha diversos limites para trabalhar. O cidadão não tinha a liberdade total de associação, não tinha a liberdade total de sindicato, logo, essas instituições não eram verdadeiramente livres, logo prejudicava a estrutura republicana brasileira. Necessária e irrestrita liberdade de imprensa, isso nem se fala.
Não há democracia sem a irrestrita liberdade de imprensa. Opa! Liberdade de manifestação do pensamento, sim. Digamos que você não possa se manifestar em praça pública. Claro, estará prejudicada aí o quê? A liberdade de manifestação do pensamento, que acaba prejudicando a república. A república é a vontade do povo. Se o povo não pode falar, como é que eu vou falar que é uma república? Responsabilidade política e jurídica dos gestores públicos é um dos elementos da república. Atribuição popular no processo de fiscalização e atuação dos gestores públicos. Eu posso propor ação popular, eu tenho direito de petição para reclamar aos poderes públicos contra algumas eventuais violações dos direitos do cidadão em geral. Então, isso é um dos elementos essenciais para se falar em república. Então, vejam, se eu tenho uma república, se eu tenho um estado em que os agentes públicos são escolhidos pelo voto temporariamente, para mandatos temporários, e tenho todos esses elementos juntos, eu digo, estou em uma democracia. Você pode até discordar daquele país, do que aquele país faz, mas se ele tem todos esses elementos juntos, não é aquele país que faz algo que você discorda, é a mentalidade do povo daquele país que conduz aquele país desse modo, porque ele tem toda a participação popular a seu dispor. Então, atenção, a Constituição confere à República a condição de superprincípio de onde derivam os demais princípios estruturadores do Estado. Essa é a ideia da República. Ou seja, como a República é a base de tudo, então ele aparece como um superprincípio. Por exemplo, não há dignidade, não é isso? Desculpa, não há República se não há dignidade. Ok? Se eu tenho o princípio da isonomia exigido para as decisões da administração pública, é porque eu estou respeitando a ideia republicana. Então, a república é a finalidade de todos os princípios relacionados aqui na Constituição. Ok? Daqui a pouco nós voltaremos e continuaremos com os nossos princípios fundamentais.